Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos para a mensagem 177, cujo título é Na Esfera do Reajuste, ou seja, vamos falar do reajuste, porque nós nos desajustamos quando nos desviamos da lei de Deus, ou seja, usamos o nosso livre-arbítrio em desacordo com a lei de Deus. E tudo que é desajustado precisa voltar ao equilíbrio, não é? Porque o desajuste promove, então, o desequilíbrio. E como toda a criação, ela tende ao equilíbrio. Porque é criação de quem? De Deus. O nosso desequilíbrio, o nosso desajuste são apenas reflexos da nossa imperfeição, que é uma imperfeição na medida em que nós somos criados simples, ignorantes, não é? É criado do simples para que o complexo esse complexo não é dado, esse complexo é conquistado. A vida é dada. A partir daí, tudo é conquista, tudo é evolução. Primeiro, claro, não uma conquista moral, mas uma conquista do próprio tempo, em que se dá a evolução anímica através dos reinos, mineral, vegetal, animal. Mas quando entramos no campo da evolução moral, então a conquista é nossa, é própria. E tanto numa quanto noutra, tanto na evolução anímica quanto na evolução moral, a providência divina, ela, vamos dizer assim, cruza isso tudo, permeia isto tudo, oferecendo os recursos para promover a evolução. Então, não fazemos isso sozinhos. Não podemos evoluir sozinhos. Os recursos, o próprio tempo, são recursos e instrumentos do nosso Pai Celestial, da divindade. Então, o nosso desajuste é natural ainda porque é resultado da nossa imperfeição. Mas a providência vai sempre o quê? Nos levar ao processo de reajuste. Porque é nesse processo de reajuste que nós vamos o quê? Crescer, amadurecer, progredir. O versículo, então, destacado por Emmanuel para esta mensagem são palavras de Jesus, narradas pelo evangelista João, capítulo 3, versículo 7, e Jesus nos diz: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, nesse processo de reajuste, que vai se dar através de toda a nossa vida espiritual, até chegarmos num ponto onde não mais nos desequilibremos ou desajustemos pelo mau uso do livre-arbítrio, mas até lá, nós vamos estar necessitando, dentro desse processo, da realidade que nos é a reencarnação. E olha o que Jesus então nos diz, vamos repetir, e logo então trazemos o comentário de Emmanuel. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Bem claro. Está em João, capítulo 3, versículo 7, no Novo Testamento. Emmanuel comenta as palavras de Jesus. Empecilhos, obstáculos e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, ou seja, providenciemos
porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Então, esse reajuste sempre se dando através do tempo, não é? A questão intrincada que te apoquenta, né, que te perturba agora, aborrece agora, quase sempre é o problema que abandonaste sem solução. Lá atrás, não é? Entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio, à tua influência. Então, não só nos desviamos, como pela nossa influência desviamos outros. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste, atiraste ao desespero e à perturbação. Ou seja, nós criamos o quê? Vínculos de compromisso com essas pessoas, não é? Assim como também outros criaram compromissos, vínculos de compromissos para conosco. Mas nunca vamos esquecer de que esses vínculos de compromissos não são com as pessoas, mas com a nossa própria consciência. Porque as pessoas podem perdoar-nos e reequilibrarem-se e seguir o caminho e não ficarem dependendo do que nós decidamos nos arrepender e reajustar para que a situação lá delas fique bem. Não, elas vão trabalhar lá, que a situação fique bem. Daí a importância do perdão, para que a gente se liberte e siga adiante. E aquele que deve, porque deve a consciência, deve a lei, e a lei está na nossa consciência, vai pagar. E nós, quando somos essa pessoa, da mesma forma, e dizemos vai pagar, quer dizer exatamente isso. Vamos nos reajustar com a lei. Esse reajuste aqui não é com o outro, é com a lei, é com a nossa própria consciência. Voltemos a Emmanuel. Ideais nobilitantes, ideais nobres, pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceareiro do progresso, ou seja, muitas pessoas estão trabalhando no bem e são ridicularizadas. E muitas vezes pode ser que se julguem heróis, não é? A defender uma causa nobre. Em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios, estes pelos quais hoje somos ridicularizados. Esses princípios são aqueles que lá atrás espezinhastes, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Então, hoje nós estamos passando, e é assim, não é? Essa é a lei de causa e efeito. Promovemos isso no passado e hoje estamos passando por isso, a fim de aprendermos vivencialmente que aquilo definitivamente não é uma coisa boa de se fazer. Por quê? Porque quando passamos por isso, percebemos que não é bom, eu não quero passar por isso. E se eu não quero passar por isso, também não vou fazer isso com qualquer pessoa ou animal ou a natureza, seja quem for, não vou fazer o mal. Exatamente. E ele continua: calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude, ou seja, aquelas calúnias que chegam até nós, não é? Que fazem sobre nós, e acontecendo isso, nós possamos nos achar muito virtuosos por estarmos sofrendo esse tipo de ataque, não é? Que é a calúnia. Crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste, ou seja, que nós mesmos fizemos noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espinho. Repetir.
falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Ou seja, as nossas falhas do passado podem ter ocorrido em qualquer um desses âmbitos, não é? Ou no corpo, não é? Pelo mal que tenhamos feito ao nosso corpo, ou na família, ou na sociedade, ou na profissão. E todo o mal que, vamos dizer assim, que fazemos, as más escolhas que fazemos, depois nós temos que reajustar, reconhecer o erro e corrigi-lo. Continua Emmanuel trazendo de novo as palavras de Jesus. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bem dizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. E assim, acertando em definitivo, não vamos precisar reajustar, porque já estaremos definitivamente ajustados naquela lição, não é? Muito bem, queridos amigos, esta foi a nossa mensagem de hoje, na seara, na esfera do reajuste, e vamos fazer a nossa prece, claro, antes, convidando o nosso gatinho a descer. Vamos então orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelas oportunidades que nos chegam, para que reavaliemos as nossas escolhas e possamos, nessa avaliação, ver em que podemos melhorar. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós. Principalmente, Senhor, abençoe os nossos irmãos de humanidade que estejam em sofrimento, onde quer que se encontrem. E que possamos, Senhor Jesus, estarmos atentos e nos lembrarmos da prece, a fim de não mais trazermos para a nossa vida desajustes e desequilíbrios. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Graças a Deus, Senhor. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.